Olá! Vamos falar hoje de educação emocional. Querendo ou não, a gente vai sendo educado em vários aspectos para várias coisas desde que nasce. Você é educado a falar bom dia, por favor, muito obrigada. Essa é aquela educação mais clássica que a gente sabe, que a gente ouve falar. Mas você vai se educando também quando você vai na escola, se aprende matemática, português, geografia, faz parte também da sua educação. Você aprende a educação com relação ao seu corpo. Você aprende que você precisa beber água, você precisa se alimentar bem, se alimentar com qualidade. Você aprende que você precisa fazer exercícios. Então, tudo isso vai entrando ao longo da sua vida e a gente não percebe que a educação emocional, ela também acontece. Às vezes de uma forma bacana, que você percebe que, opa, deu certo, as coisas aqui no meu emocional, no meu psicológico estão funcionando. E às vezes você percebe que não funciona não. Você fala, nossa, emocionalmente as coisas comigo não acontecem, eu me percebo meio descompensado com relação a algumas coisas. Quando eu fico preocupado, eu fico muito preocupado. Quando eu fico com raiva, eu não sei o que fazer com essa raiva, eu faço coisas que depois eu me arrependo. Quando eu fico chateado com uma coisa, eu realmente deito na cama e não faço nada, não resolvo o problema. Então, tudo isso é consequência da educação emocional que você foi recebendo e que você ainda faz, que isso é uma coisa que não acaba, é uma coisa que vai o processo da sua vida o tempo todo. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre isso, como é que acontece, como é que a gente pode entender como foi a nossa educação emocional e o que a gente pode fazer hoje para a gente mesmo, para a gente ter mais autocontrole, para a gente se sentir mais regulado com relação às nossas emoções. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, de mostrar para você a cada vídeo um exemplo de um tema com o qual você pode contar com um psicólogo. Você pode levar para uma terapia, tentar se entender, tentar mudar algumas coisas em você que pode fazer muita diferença na sua vida. Eu mesma não atendo, mas apresento meu site, tem uma equipe grande, o link está aqui. Pelo WhatsApp bem prático de pegar as informações, horário, valor, local de atendimento, presencial, todos esses detalhes. Então vamos lá, o que é educação emocional? É o processo de você reconhecer o seu sentimento, de você conseguir controlar a sua reação a esse sentimento e chegar ao ponto de conseguir mudar o seu estado de espírito. Quando você percebe que você está com uma emoção, com uma sensação, um sentimento que não está sendo legal, não está funcionando para você, que a gente tem emoções que são muito bacanas, a gente não precisa mexer. Quando você está muito feliz, quando você está curtindo um momento, são emoções boas. Quando você está muito bem com uma pessoa, conversando, maravilha, a gente não precisa mexer, deixa isso andar, a gente só pode incrementar, fazer para que a coisa continue sempre assim. Mas às vezes tem algumas emoções que a gente precisa assim, interferir, olhar para elas. E é disso que fala a educação emocional. Tem alguns passos na educação emocional, né, que envolve você perceber as consequências da sua emoção, o quanto que ela está sendo boa ou não para você, o que você está fazendo na sua vida por conta das suas emoções, como você está tratando as pessoas, como você está tratando o seu trabalho, os seus estudos, você está empenhada, você percebe que aquilo é importante, mas você não consegue fazer. Tudo isso são as consequências das suas emoções com relação às coisas da sua vida. E identificar novas alternativas, novas formas de você lidar com as suas emoções sem ter que passar pelas consequências negativas. Ah, ficou muito bravo com o professor, né? Ah, o professor falou umas coisas, né? Te deixou meio chateado. E aí você pega birra da matéria. E aí você não consegue mais estudar, aprender, tirar nota baixa da matéria por conta do professor. É uma matéria que você poderia até gostar e ir muito bem. Por que isso acontece? Porque a tua emoção dominou, porque a emoção tomou conta e a tua vida foi prejudicada por conta disso. Isso faz parte. Isso também no trabalho. Quantas vezes a pessoa não consegue ir bem no trabalho porque tem um colega de trabalho, porque tem o chefe, ou porque ela mesmo se indispõe, não é o que ela gostaria de fazer, mas é o que tem para fazer, e aí a vida não anda. Então tudo isso é a sua emoção falando das coisas da sua vida, do seu dia a dia. E o objetivo da educação emocional é conhecer as suas emoções, saber o que está acontecendo aí e aprender a lidar com essas emoções, né? Esse processo
começa na infância. Começa lá desde que você nasceu, que você chorou. Primeiro choro que fisicamente, biologicamente é importante quando nasce, fala, não, o bebê tem que chorar para botar o pulmão para funcionar, para mostrar para o médico que você está ali, tudo bem, teu organismo está reagindo. O choro é bom na hora que nasce, muitas vezes a pessoa extrapola para o resto da vida. Então chorar é bom. Aí o que acontece? Pai e mãe tá lá com a criança que caiu, ralou o joelho. Ah, não, chora aí que chorar é bom, vai passar. Isso é uma educação emocional, só que é uma educação emocional ruim. Não é um pai e uma mãe validando o sentimento da criança. Criança caiu, ralou o joelho, se assustou, tá doendo. Ela chora ali num desespero porque ela não sabe o que vai acontecer. Tá doendo, aquela sensação de que isso aqui vai doer pro resto da vida. A educação emocional entra com os pais colaborando na hora de chegar e validar o sentimento. Não é de falar, para com isso, não tá doendo nada. Tá doendo nada, vai vir. Não, isso não é validar o sentimento. Validar é falar, eu sei que dói. Eu sei que isso aqui é realmente muito chato, eu sei que você está frustrado, que você teve agora que interromper a brincadeira por causa dessa queda. Fica aqui comigo, eu vou te abraçar, vou ficar aqui do teu lado até essa dor melhorar. Vamos lá ver o que a gente pode fazer, passar um curativo, fazer alguma coisa. Isso é educação emocional, é ensinar para a criança de que, ó, tá ruim, tá doendo agora, não tá legal, você tá com medo, você tá com raiva, você tá... Mas isso pode passar, isso vai passar. A gente pode se tranquilizar, a gente pode pensar em alguma forma de lidar com isso, como é que a gente vai fazer, vai enfaixar, vai... Isso é educação emocional. Se você recebeu essa educação emocional aí disfuncional do fica quieto, tá chorando demais, vai chorar para outro canto que você tá me atrapalhando, é já o começo da sua própria educação emocional, de você reconhecer como é que as coisas foram acontecendo com você e você falar, não foi legal, agora eu vou me dar uma nova possibilidade de entender meus sentimentos e de lidar com meus sentimentos de um jeito diferente. Agora que eu tô grande, que eu tô maior, que sou adulto, acredito que quem me assiste nesse canal, o interesse é por adultos. De vez em quando eu vejo uma criança me assistindo pelos comentários. E, ok, mas essa criança tem que ser atendida pelos pais dela. Aqui a gente está conversando com pessoas que já estão em condições agora de se olhar e falar, não recebi, então eu vou me dar. Daqui para frente eu vou me dar. Então os primeiros educadores emocionais são os pais. Depois vão entrando outras pessoas ao longo da vida. Os professores entram como educadores emocionais nas posições, na forma que coloca, como orienta, de como vai estudar, do que estuda primeiro. Tudo isso está ensinando, olha, tem passo a passo, a gente não precisa se desesperar. Vamos aprendendo um pouco de cada vez. Um exemplo, né, do que numa postura de professor, que é uma educação emocional, e às vezes passa muito desapercebido, as pessoas não percebem quanto que o professor colabora. Né? Eu acho que se você pensar nos seus professores que você teve, você vai lembrar de situações, de cenas, de professores que te ajudaram muito, professores que falam, nossa, aquela dica, aquela palavra, aquela colocação, aquele momento que o professor teve junto comigo, teve junto com a sala, foi muito bom. Ou de situações de professores que desestruturaram, professor que falou abobrinha, professor que deu castigo, professor... Então, o professor também é uma pessoa que entra, e depois outras pessoas, tanto em figura de autoridade, como seus chefes, como o padre, o pastor, o monge, sei lá, a pessoa com quem você se envolve religiosamente, é um líder e acaba sendo um educador emocional também, porque fala coisas, tem posturas, tem momentos de encontro, tem que tudo isso vai passando essa informação de como lidar com as emoções, né? E às vezes até seus amigos, de uma forma indireta, de uma forma não formal, mas eles talvez com exemplos, com palavras, colocações, abraços, aperto de mão, dar os parabéns por alguma coisa, ele está colaborando na sua educação emocional. E psicólogo? E psicólogo é o trabalho formal da terapia, de que vem, você entrou aqui, você vai sentar na minha frente e a gente vai falar das suas emoções, a gente vai entender essas emoções, a gente vai aprender a lidar com elas. É um trabalho mais técnico, mais formal e também totalmente direcionado para isso.
passos, como é que a gente trabalha, então, a educação emocional. Identificar o que você está sentindo. Que isso? Estou sentindo um desconforto, estou sentindo uma coisa, que nome que isso tem? Saber dar um nome para essa emoção é muito importante. É raiva? É angústia? É desespero? É ansiedade? Saber dar um nome para isso é bastante importante. E aí aprender a lidar com essa emoção. Esses são os passos num resumo muito rápido. Falando agora de uma forma mais profunda em cada passo, né? Então, aí faz parte desses passos você reconhecer os gatilhos de cada emoção. O que é gatilho? O que fez aquela emoção aparecer? Foi uma coisa que aconteceu? Foi alguma coisa que alguém falou? Foi alguma coisa que você lembrou? Foi alguma associação? Que às vezes você está sentado no ônibus, andando pela janela e dá uma sensação, ou boa ou ruim. As boas a gente curte, as ruins a gente analisa e tenta mudar. Às vezes é aquela sensação ruim que você não sabe por quê. Por que eu estava aqui, sentada, distraída, de repente bateu um negócio que eu não sei o que é. Pode ser alguma coisa que passou pela tua cabeça muito rápido, pode ser uma coisa que você viu, né? Pode ser uma casa que tinha lá todo o aspecto ou a cor da casa do amigo da tua infância que fazia bullying com você. E aquilo te deu uma angústia. Você fala, meu Deus, ou de uma situação de muito ruim, num lugar muito parecido com aquele. Então isso são gatilhos. E identificar, conseguir reconhecer esses gatilhos também é bastante importante para a nossa educação emocional. E compreender o que essa emoção está te transmitindo. Cada emoção te dá uma mensagem. Você entender essa mensagem é muito importante. Por exemplo, você viu a casa do amigo da infância, amigo entre aspas, né? Porque é a pessoa que fazia bullying contigo, e aquilo está te transmitindo uma mensagem. A mensagem é: será que você é essa pessoa que merece ser maltratada por outras, merece ouvir palavras pesadas, ruins? Porque parece, quando esse mal-estar acontece no repente, a sensação de que fizeram essas coisas ruins comigo, eu não tinha o que fazer, não tinha como lidar, talvez eu mereça esse tipo de coisa. Então você entender essa mensagem para poder conversar com ela, para falar, não merecia não, esse tipo da forma que me trataram, né? De jeito nenhum. E os passos finais, digamos assim, é reconhecer o quanto que essas emoções estão sendo disfuncionais, o quanto que elas não estão te ajudando, o quanto que seria legal a gente mudar essa emoção, mudar a angústia, a raiva, o desespero, a ansiedade, a preocupação, seja lá o que apareceu aí na tua cabeça. Reconhecer o quanto que elas estão te atrapalhando, o quanto que elas estão te prejudicando, o que está fazendo contigo. Quando você tem essa emoção, o que você faz? Você começa a ser rude com as pessoas à tua volta, você deixa o trabalho para depois porque você não está bem, você, enfim, reconhecer no que essa emoção está te prejudicando e identificar formas de trabalhar essas emoções e transformar ela numa coisa mais produtiva. E aí a regulação emocional entra aí como um fator muito importante de controle emocional. Não no controle no sentido ruim de abafa, não vai sentir isso não, deixa quieto, vira a página. Não, no sentido de vivenciar essa emoção, entender essa emoção, não é fazer de conta que ela não existe, não é no controle do, fica quieto, esquece esse assunto. Isso é muito conselho de amigo, né? Você tá com problema? Esquece, segue em frente. A gente não esquece, a gente tem que lidar. Se a gente tenta esquecer, a gente só tenta abafar, botar num cantinho cada vez mais escuro, cada vez mais difícil de acessar, mas esse cantinho continua agindo ali na tua vida, né? E tem algumas técnicas que podem ajudar a lidar com as suas emoções. Por exemplo, atenção plena, que é um pouco da meditação, de você ficar um pouco com você mesmo, de você tentar no máximo possível, porque normalmente é bastante difícil e poucas pessoas chegam nesse ponto, mas a tentativa, o processo já é bastante produtivo, de você simplesmente ficar com você mesmo, dar uma parada, tirar todas os estímulos, tirar som, tirar luz, tirar tudo e ficar só um pouco com você mesmo, se sentindo, tentando não pensar em nada. Essa é a parte difícil, né? Não pensar em nada. Chegou um pensamento, fala assim, deixa ele passar. Veio, identifiquei, agora é o meu momento é de ficar comigo mesmo. Atenção plena é uma coisa que ajuda muito, meditação é uma coisa que ajuda muito.
O autocuidado. Você ter momentos para você, fazer coisas que são legais, que te acrescentam. Ler um livro, assistir um bom filme, fazer um passeio no parque, seja lá o que for, que você perceba que aquele momento é um presente que você está se dando. É um presente que você percebe que você merece e você vai se empenhar para que ele aconteça. E técnica, falando agora na parte mais psicológica, técnicas cognitivas de mudança de padrão de pensamento, que é aquela coisa de você conseguir conversar com os seus pensamentos. Identificou o pensamento, reconheceu o quanto que ele te atrapalha. Você identificar de onde que ele veio. É verdadeiro esse pensamento? Será que eu não estou acreditando numa crença automática, como por exemplo aquela crença de que eu merecia aquele bullying, eu era uma pessoa inferior, que as pessoas falavam desaforo para mim e eu era indefeso, não tinha o que fazer. Conversar, não. Naquela época eu só não sabia o que fazer. Agora eu posso sim buscar recursos, eu posso me posicionar diante das pessoas. E aí até vale você assistir o vídeo anterior que eu falei das pessoas cara de pau. Das pessoas que chegam fazendo coisas, se impondo, abusando da sua boa vontade, enquanto que muitas pessoas não têm reação. E quando vai ver, a pessoa já fez o que quis. Então você conseguir conversar com seus pensamentos e falar, não, a pessoa não tem o direito de fazer o que ela quer, eu posso sim me posicionar e falar, não, isso não permito que você faça, desse ambiente eu me retiro, enfim, fazer o que for para você lidar com esses pensamentos de uma forma mais funcional, né? E o resultado desse trabalho todo é a famosa inteligência emocional. Elas têm nomes diferentes, mas acaba entrando nesse balaio da inteligência emocional, né? Porque o equilíbrio, ele não existe, o bem-estar, a tranquilidade, não existe só para as pessoas que não têm problemas, porque eu acho que nem existe pessoas que não têm problemas, né? Mas ele existe para as pessoas que conseguem administrar suas emoções de forma que elas consigam lidar com seus problemas, né? Aconteceu, nossa, quebrou o carro, foi demitido. Se você se entregar na sua emoção e não aprender a trabalhar com ela, você fica paralisado, você não faz nada, você não vai atrás de uma solução. Então, conseguir administrar os seus sentimentos te dá uma capacidade maior de lidar com todos os outros problemas que vão acontecendo na tua vida. E daí vem a inteligência, a pessoa se torna inteligente, né? E aí que eu falo, eu ouso dizer sim que esse controle emocional torna as pessoas mais inteligentes, no sentido de conseguir essa paz de espírito para que todas as outras capacidades sejam usadas na sua plenitude, tudo que a pessoa tem de potencial para fazer coisas, para trabalhar, para lidar com as pessoas. E os resultados são esses, né? O caminho para onde você está indo quando você começa a trabalhar a sua educação emocional. Você encontra no rendimento escolar, você percebe que você consegue se focar mais no que você está fazendo, se dedicar mais ao que você está fazendo, porque outras preocupações não te perturbam naquele momento, porque você vai ter momentos específicos para lidar com os outros problemas e capacidade e condições de lidar com esses outros problemas. Então, no trabalho, e uma parte que eu acho muito importante, nas interações sociais, porque a interação social te permeia toda a vida, em todos os ambientes, em todas as situações que você está, e principalmente no bem-estar com você mesmo, de você ficar feliz com você mesmo e você perceber de que, nossa, essa vida vale a pena acordar de manhã, vale a pena fazer todas as coisas do seu dia que você tem para fazer, que dá para fazer com gosto, dá para fazer com... Nem se for, hoje é dia de faxina na casa. Fazer uma faxina na casa com gosto, com prazer, de olhar o resultado do seu trabalho e falar, ó, sou bom nisso, sou bom, ó, ficou bacana aqui essa casa, tá brilhando, tá cheirosa. Da onde que vem esse potencial para você... E eu estou dando esse exemplo bem básico, porque eu acho que todo mundo mora em algum lugar, todo mundo sente prazer de estar num lugar bem limpo e organizado. Mas a gente pode extrapolar isso para o seu trabalho. Você é presidente da empresa, você não faz faxina na sua casa, então é o seu prazer, sua capacidade de chegar na empresa, conseguir lidar com as pessoas, lidar com você mesmo diante dos problemas que aparecem. Isso é tudo resultado da educação emocional.
Pensa nisso, sozinho tá difícil. Pensa no psicólogo para te acompanhar. Entra aqui na descrição. Eu coloco o resumo do roteiro que eu fiz pro vídeo, então você vai encontrar ele aqui embaixo também, se quiser dar uma relida, para dar uma relembrada. Tem o botão valeu para quem quiser colaborar, tem o clube de canais para quem quiser colaborar também, agradeço bastante. Obrigada por me assistir.